Irmãos, graças e paz. Convidar os irmãos para os nossos assentos e que nessa noite nós possamos adorarmos ao nosso Senhor, exaltarmos a Ele e dar a Ele honra e glória. E nós sabemos que só o Senhor é merecedor de toda a honra, de todo louvor. Curva sua cabeça nessa hora, faça uma oração de gratidão ao Senhor, apresentando a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Deus por você estar aqui, mais um dia que o Senhor nos concedeu, porque esse é um privilégio muito grande que nós temos, de estarmos na casa do Senhor, para podermos ouvirmos a Tua Palavra e adorarmos a Ele. Então é motivo de nós agradecermos ao Senhor e dar graças ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amado Deus, nós louvamos nessa noite, damos graças ao Senhor, que o Senhor concede, ó Deus, as nossas vidas, estarmos aqui, ó Deus, na comunhão, juntamente com os irmãos, para adorar ao Senhor, para exaltar o Teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, meu Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado por nós estarmos aqui nessa noite, pelos livramentos que o Senhor deu a cada um de nós. Nós não somos merecedores de coisa alguma, nós não somos merecedores de nada. Mesmo assim, o Senhor nos abençoa. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por essa igreja. Eu sou grato ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Bendito seja o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. É o Deus todo criador de todas as coisas. É o Deus que pode fazer infinitamente mais. Nessa noite eu te louvo, Jesus. Eu quero me render aos Teus pés. Eu quero me colocar diante do Senhor. Eu quero me lançar na Tua presença, Deus, o mais profundo. Ó Deus, eu quero ser achado por Ti todos os dias. Por isso, Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui nesta noite, ó Deus, entoando louvores ao Teu nome. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e nos escolheu. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Por isso, Senhor, enquanto existir fôlego em mim, enquanto existir vida em mim, eu quero Te exaltar, eu quero Te louvar, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero me render ao Senhor. Enquanto existir fôlego na minha vida, Deus, eu quero exaltar ao Senhor, mesmo no momento mais difícil. Se existir ainda fôlego na minha vida, Deus, eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar. Em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio às dificuldades, ó Deus, eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar, Senhor, porque é o Senhor, Deus, que cuida de mim, para todos sempre. Eu quero glorificar o Teu santo nome, Deus, para todos sempre. Eu quero exaltar o Teu santo nome, Jesus. Te adoramos nessa noite, Deus. Te adoramos nessa noite, Jesus. Enquanto respirarmos, nós louvaremos o Senhor, nós exaltaremos o nosso Deus, nós engrandeceremos a Ele. Enquanto existir fôlego de vida em nossas vidas, nós glorificamos e exaltamos o nosso Senhor, porque só Ele, só para Ele, somente a Ele é merecedor de toda a glória, somente Ele é merecedor de todo
eu quero te buscar, Senhor, todos os dias. Cantarei para todos sempre. Deus santo irmão, vamos louvar e adorar o Senhor, meu querido. Você que pode bater palmas, você que quer bater palmas, com alegria, gratidão do seu coração a Deus, Deus Todo-Poderoso, para que você Muito obrigado, Jesus. Nesse mesmo espírito, meu querido, eu quero convidar a Giovana, que vai também fazer a participação conosco nesse louvor. Continuamos louvando e adorando a Deus.
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, texto que nós temos lido nas últimas quintas-feiras. Vamos ler novamente esse texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Amém? Todos encontraram aí? Primeiro aos Coríntios 10, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Que o seu coração esteja receptivo à palavra do Senhor e a sua atenção esteja voltada para Ele nesse instante. Amados irmãos, nós já temos falado desse texto e nós começamos dizendo que Paulo faz aqui um alerta aos coríntios e que esse povo vivia uma realidade distante daquilo que era verdadeiro. Esse povo pensava, essa igreja era uma igreja que pensava que era mais espiritual do que realmente era, que servia a Deus numa qualidade muito acima do que realmente era. Então esse povo tinha uma dificuldade de conhecer a si mesmo, enxergar a sua própria realidade, e Paulo então faz esse alerta, e nós falamos sobre isso aqui. Toda a carta aos Coríntios aqui, então, nos mostra essa realidade de Paulo chamando a atenção desses irmãos que estão em disputa, esses irmãos que estão se digladiando, esses irmãos que estão querendo ser melhor do que o outro, e nós falamos aqui da importância de nós conhecermos a nós mesmos e não acharmos que somos mais do que realmente somos, em nada, nem diante de Deus, nem diante dos homens. A gente não pode achar que a gente é mais do que a gente realmente é, porque isso é uma cilada para as nossas vidas. Também falamos, irmãos, que ao desejarmos algo, precisamos avaliar se é bom aquilo para nós, se isso que nós desejamos é bom. A palavra de Deus nos diz que Paulo está nos falando aqui que estas coisas que aconteceram, que estão acontecendo com eles, arremete eles para o deserto, quando o povo saiu do Egito e Deus conduziu o seu povo para a terra prometida. Mas esse povo que experimentou das bênçãos de Deus, esse povo que foi extremamente abençoado por Deus, esse povo começou a fazer coisas más, cobiçar coisas más.
Esse povo começou a cobiçar coisas que não agradavam a Deus. E Paulo diz que isso foi escrito para o nosso exemplo. Nós precisamos observar tanto aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel, como isso que aconteceu aqui na igreja de Corinto, e observarmos que nós podemos desejar coisas, mas coisas boas, coisas agradáveis, coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, e não aquilo que satisfaz o nosso coração, não aquilo que é mundano, não aquilo que é diabólico, não aquilo que simplesmente é carnal. Precisamos cobiçar coisas boas, desejar coisas boas. Precisamos praticar aquilo que realmente nós temos aprendido. Práticas que são realizadas simplesmente de acordo com o nosso pensamento, nosso entendimento, não tem muito valor. Paulo diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Há muita gente vivendo uma vida achando que está em pé, achando que está vivendo corretamente, e que não está. E Paulo faz um alerta aqui. As nossas práticas revelam se nós estamos de pé ou não. Há pessoas que pensam estar de pé, e Paulo diz: cuidado para que não caiam. Existem pessoas que estão de pé, existem pessoas que pensam que estão de pé, existem pessoas que não estão de pé. E o que determina isso, o que revela, o que nos faz constatar essa realidade, são as nossas práticas. É aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós realizamos, não é o que nós falamos, não é o que nós sentimos, não é o que nós entendemos, não é o que nós simplesmente achamos que cremos, mas sim a nossa prática, mas sim aquilo que nós vivemos, aquilo que nós revelamos, são os nossos frutos. Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Se a árvore é realmente aquilo que ela está mostrando. Imagine você encontrar uma laranja num pé de manga. Você fala assim: não, tem alguma coisa errada aqui. Mangueira não produz laranja, mangueira produz manga, não é? E se chega num pé de laranja, enquanto laranja, está certo, está frutificando, está correto, está na bênção. E é isso, o crente precisa frutificar de acordo com a vida que leva, a vida que propõe, a vida para a qual foi chamado. Então, de que maneira a gente constata que a gente está em pé ou não? Nós estamos em pé, ou se nós achamos que estamos em pé, ou se nós não estamos em pé. Dessas três situações, a pior delas é a segunda, quando nós achamos que estamos em pé e não estamos. É pior do que quando a gente sabe que não está. Porque quando a gente sabe que não está, quando a gente sabe que alguma coisa não está boa, quando a gente sabe que alguma coisa não está correta, nós já temos aí o primeiro passo para mudar, que é reconhecer, que é aceitar. Mas quando nós não reconhecemos, quando nós não aceitamos, a nossa condição é muito pior. Quando nós simplesmente achamos que estamos em pé e não estamos. E quem está verdadeiramente em pé é preciso cuidar para que não caia. Não pode se ensoberbecer, não pode simplesmente achar: sou crente, estou em pé, sirvo a Deus e tal, e parar de vigiar e vacilar. Quem está em pé tem que vigiar e cuidar sempre. Ninguém está em pé, ou ninguém fica de pé sem cuidado contínuo, sem vigilância contínua. Ninguém. Estar de pé é como respirar. Ninguém pode respirar dobrado hoje para não respirar amanhã. Entendeu? Eu falo assim: hoje eu vou respirar dobrado, vou respirar bastante, puxar bem o ar, vou puxar bem, armazenar oxigênio, e amanhã eu não vou respirar. Não dá nem para você fazer isso assim: eu vou fazer isso por 1 hora, vou respirar bem durante 1 hora, puxar bem o oxigênio, vou ficar 1 hora sem respirar. Não dá. A respiração, ela é cada momento, é no presente, é em tempo real. Não dá para adiantar, não dá para atrasar, é tempo real. E assim é a vigilância, assim é o cuidado da nossa
vida. É assim que nós nos mantemos de pé. Então é em tempo real. Não dá para a gente ficar falando assim, eu fiz, eu fui, eu realizei, eu era, não tem eu era, eu fiz, não tem eu vou fazer, eu vou ser, eu vou. Não adianta você olhar para o passado, olhar para o futuro, não resolve. Isso não ajuda ninguém a vigiar, não ajuda ninguém a estar de pé. Estar de pé no momento, é agora, é o hoje, é o presente. Entendeu? Não adianta você falar assim, eu fiz lá no passado, eu realizei, eu fui um bom crente, eu orei muito, eu jejuei muito, eu li a Bíblia, eu fiz boas obras, eu fiz tal coisa. Isso não te dá nenhum nada. É a mesma coisa que você falar assim, eu respirei ontem, hoje eu não vou respirar. Ou você dizer assim, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou realizar as coisas de Deus, eu vou cuidar da minha vida amanhã ou depois e tal. Também não ajuda em nada. É como se você dissesse assim, vou parar de respirar agora e depois eu respiro em dobro. Não dá. Não dá. Então não dá para você dizer assim, eu vou fazer depois. Isso não ajuda ninguém a ficar de pé. Então, como nós já dissemos, o que nos revela, o que nos faz constatar que nós realmente estamos de pé, são as nossas práticas, são os nossos frutos, a vida que levamos, as nossas atitudes, aquilo que a gente realiza. Não é o que a gente fala, não é o que a gente pensa. Eu posso pensar que eu sou o melhor crente desse mundo, mas eu realmente sou. É como essa igreja aqui. Essa igreja achava que ela era a melhor igreja do mundo. Esse povo de Corinto achava que ele era o melhor povo do mundo, o melhor tipo de crente, a melhor qualidade de crente que existia. E não era. E não é. Então não adianta a gente simplesmente pensar. Se você conversasse com um desses irmãos lá de Corinto, você vai, e aí, você é crente? Um crente, nota 10, de primeira qualidade. E não é. A gente precisa ter cuidado para não incorrer nesse engano, de a gente achar que é uma coisa que a gente não é. A gente precisa praticar as coisas boas, desejar as coisas boas, de acordo com a vontade de Deus. E é só isso que revela se nós estamos de pé. Nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, quais são as minhas práticas? Quais são as minhas atitudes? De que modo eu tenho vivido? De que modo eu tenho agido? De que modo eu tenho vivido na minha família, no trabalho? De que modo eu tenho vivido na igreja, com os irmãos? De que modo eu tenho vivido nos relacionamentos interpessoais, com os amigos, com as pessoas? De que modo eu tenho tratado as pessoas? De que modo eu tenho usado aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? De que modo eu tenho trabalhado para o Senhor? De que modo eu tenho trabalhado na minha vida? Como eu tenho vivido? Como são os meus frutos? As minhas práticas? São práticas que podem ser vistas, podem ser reveladas, ou são práticas que eu não posso mostrar para ninguém, eu não posso revelar? São práticas das quais me envergonho, práticas que as pessoas não podem saber. Se a gente vive sempre escondendo, ocultando, não se mostrando, nós não estamos tendo boas práticas, nós não estamos frutificando. Se nós não amamos as pessoas, se nós não abençoamos as pessoas, se nós não somos sal, luz desse mundo, nós não estamos frutificando como deveria. Então nós precisamos observar isso. E aí hoje eu quero falar aqui, irmãos, dos exemplos que Paulo nos dá. Paulo então nos faz aqui, nos dá alguns exemplos em tom de alerta, colocando aqui algumas práticas negativas, algumas práticas erradas,
para que esses irmãos despertem, para que esses irmãos aprendam, para que esses irmãos não incorram nesse erro. Paulo ainda está falando aqui, tomando como exemplo o povo de Israel no deserto, o povo de Israel que saiu do Egito e caminhou pelo deserto, vendo milagres extraordinários de Deus, mas que não agradou a Deus. A Bíblia nos diz aqui que Deus não se agradou deles, porque eles cobiçaram coisas que não eram de Deus. Deus não se agradou dessas pessoas, e por essa razão esse povo ficou prostrado no deserto, a maioria. Então as nossas práticas revelam quem nós somos. E aí Paulo coloca aqui algumas práticas que nós precisamos observar. Paulo coloca aqui práticas negativas, tomando como exemplo, se nós não devemos praticar. Se nós vivemos assim, nós não estamos agradando a Deus, nós não estamos cobiçando as coisas boas, não estamos desejando as coisas boas, nós não estamos frutificando da maneira correta. A primeira coisa que Paulo coloca é a idolatria. Paulo fala assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. O povo no deserto fez um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, recebendo os mandamentos de Deus, o povo estava lá preocupado em ter alguma coisa para se prostrar diante dela, e fez um bezerro de ouro, juntou os seus bens, as suas posses de ouro, e fizeram um bezerro e prostrava diante daquilo. Na ausência de Moisés, o povo se voltou para a idolatria. E aí, meus irmãos, eu quero que nós pensemos aqui: por que razão aquele povo fez isso? Por que razão o povo fez um bezerro de ouro? Nada mais, nada menos do que uma necessidade de ver alguma coisa. Como nós já temos falado aqui. Lembra que nós falamos na mensagem de lições do milagre daquele servo do centurião que Jesus curou? Jesus curou o servo do centurião, e o centurião disse: você não precisa nem vir aqui em casa, não precisa vir aqui. E Jesus falou assim: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. E aquele centurião falou assim: eu não sou digno de o senhor vir na minha casa, basta uma palavra do Senhor, que eu sei o que é autoridade. E Jesus então não foi na casa dele, e o escravo daquele centurião, a quem ele amava muito, ficou curado, estava à beira da morte, e ele ficou curado. E Jesus falou assim: nem mesmo em Israel vi uma fé assim. Que fé é essa? A fé no invisível, como nós falamos aqui. A fé no invisível é essa fé que não depende de alguma coisa material, não depende de ver alguma coisa, não depende, aquele homem você não depende de Jesus estar na minha casa. E olha aqui, que oportunidade que aquele homem perdeu, hein? Eu não sei se ele viu Jesus, se ele teve a oportunidade de ver Jesus, se ele já tinha visto Jesus antes, ou se ele teve a oportunidade de ver Jesus depois. Não sei. Mas ele dispensou a oportunidade de ter Jesus na casa dele. O próprio Jesus. Você já imaginou isso? O próprio Jesus ir na casa dele. Ele disse que não precisava. Não é porque ele não gostasse de Jesus, não é porque ele não reconhecesse Jesus, mas é porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele disse: eu não sou digno que ele venha na minha casa. Não foi por desprezo, foi por entender quem era Jesus, e falou: não sou digno da presença dele. E Jesus então elogia aquela fé, a fé no invisível, a fé que não precisa da presença de Jesus ali, a fé que não precisa de nada material, a fé que não precisa de alguma referência física, material, para que ele pudesse crer. Essa é a fé elogiada por Jesus, que ele disse que não encontrou em todo Israel, inclusive nos seus apóstolos. Os apóstolos de Jesus ainda não tinham essa fé que esse centurião mostrou. Os apóstolos de Jesus ainda não tinham essa fé. E quando nós não alimentamos essa fé, nós estamos
sujeitos à idolatria, sujeitos a colocar coisas nas nossas vidas que venham nos trazer certo conforto, venham nos trazer uma certa referência de divindade, porque a divindade para nós, Deus como divino, é o ser no qual nós nos apoiamos, nos alimentamos, nos encontramos. Deus nos fez com a necessidade de adorá-lo. E no exercício da adoração, nós somos consolados, confortados, nós nos encontramos, reconhecemos quem nós somos, nos completamos. No exercício da adoração a Deus, então, nós realmente nos completamos. Idolatria é nada mais, nada menos do que quando nós fazemos, realizamos qualquer coisa, ou usamos qualquer coisa que venha querer nos completar no lugar de Deus. Qualquer coisa em que a gente deposita, que a gente destina, que a gente endereça aquilo que é para Deus, é idolatria. Aquele povo, quando Moisés subiu ao monte, e aquele povo não tinha ali Moisés, o seu líder, esse povo, então, pensou, nós precisamos de alguma coisa, de uma referência, e fez um bezerro de ouro, para poder adorar. Não precisamos de alguma coisa palpável, precisamos de alguma coisa visível, precisamos de alguma coisa que sirva de referência para nós, para que a gente olhe, irmão, nós estamos diante de Deus. Nós não estamos diante de alguma coisa invisível, nós estamos diante de algo visível. Então Paulo alerta esses irmãos, não vos façais idólatras. E a gente por muito tempo achou que idolatria, falo a gente, é muito comum o povo crente achar que idolatria é aquela prática dos católicos de rezar para os santos. Mas idolatria está muito além disso. Idolatria está muito além disso, mas muito mesmo. Muito mesmo. E eu digo para você que essa é a idolatria mais simples que tem. É a mais simples que tem, essa de orar para os santos. É o tipo de idolatria mais simples que tem. Mas pastor, então, eu não estou dizendo que não é idolatria. Eu não estou dizendo que não é idolatria, mas estou dizendo que é das mais simples. Isso que a gente passa, o que é idolatria? É porque é o exemplo que o católico faz. Reza para Maria, reza para Paulo, para João, reza para não sei quem. Idolatra esses homens, essas pessoas. A idolatria está muito além disso. Veja que quando Paulo vai falar de idolatria, ele não usa pessoas, mas usa um fato que aconteceu ali, que esse povo então tem ali uma imagem de um bezerro. Olha o que Paulo diz: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que Paulo diz isso? O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que é isso? Comer, beber e divertir. O prazer, a alegria, o conforto. Esse povo fez o bezerro de ouro e falou assim: agora nós estamos seguros, Deus está conosco, Deus está presente, vamos comer, beber e vamos nos divertir, nós estamos bem, porque nós temos a divindade presente. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida e encontramos em nossas vidas aquilo que nos traz prazer, conforto, alegria, e falamos: aqui nós estamos bem, aqui nós estamos seguros, aqui nós estamos confortáveis, isso é idolatria.
Quando Jesus fala de idolatria nos evangelhos, ele usa um único exemplo. Qual é ele? Qual é ele? Alguém sabe? O que Jesus fala? Quando Jesus fala de idolatria, de quê? Dinheiro, riquezas, coisas materiais. Porque isso tem um poder enorme. Esse é um tipo de idolatria muito mais nociva. É uma idolatria muito mais nociva do que essa das imagens. É muito mais nociva do que essa das imagens. Então, todas as vezes que nós, e aqui Jesus não está falando que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode ter coisas materiais, mas quando nós pegamos estas coisas, riquezas, que foi isso que o povo fez, pegou as suas riquezas, pegou o seu ouro e fez um bezerro, e falou: esse é o nosso Deus, é isso que nos garante, é isso que nos traz alegria, Deus está presente, comamos, bebamos e vamos nos divertir. Ou seja, nós estamos tranquilos, nós estamos felizes. Entendeu? Um dos sinais da idolatria às coisas materiais e às riquezas é o nosso termômetro de prazer, alegria e felicidade com as coisas materiais. Nem tanto quando o termômetro está alto. Imagina se você ganha dinheiro, você fica como? Você acredita que eu ganhei 10 mil reais hoje? Estou péssimo. Você não fica assim. Você fala assim: eu ganhei 10 mil reais hoje. Que bênção! Não é? Quem é que não vai ficar feliz? Quem é que não vai ficar alegre? Você fala: não, se eu ficar alegre vai ser idolatria. O termômetro não é tanto quando você fica feliz, quando você fica contente, é mais quando o termômetro está baixo, é quando você não tem, é quando você diz assim: eu queria ter 10 mil reais hoje, eu não tenho 100 reais. E eu não tenho 100 reais. Porque quando você tem os 10 mil reais, você fala assim: glória a Deus, Deus me abençoou, Deus abriu as portas, Deus é poderoso, a Ele a honra, a glória e a adoração. Deus enviou alguém para me trazer um recurso, para me abençoar. Você glorifica a Deus e você adora a Deus, sem problema nenhum. Aí a gente a fé é em ação. Eu creio que Deus é todo poderoso. Mas quando você precisa dos 10 mil e você não tem 100, e aí? Você faz assim: e agora? E agora? E agora? Queria tanto ter os 10 mil, mas não tem nem 100. Não tem. O que eu vou fazer? Aí começa a reclamar, começa a chorar, começa a se angustiar. Não quer dizer que se a gente necessita de algum recurso, que a gente não vai se preocupar e vai correr atrás, mas é quando vem aquela angústia, é quando vem aquele menosprezo de si mesmo. E você diz assim: olha, eu sou imprestável, eu não tenho dinheiro. Eu já vi gente falar assim: eu não saio sem dinheiro no bolso. Eu não saio. Não vou a lugar nenhum sem ter um mínimo de dinheiro no bolso. Já vi gente falar assim: eu não saio na rua, não põe o pé na rua se eu não tiver dinheiro no bolso. Não põe o pé na rua. Porque aquele dinheiro ali é a segurança. Eu estou com dinheiro aqui, é segurança. Eu estou seguro aqui. Não tem problema nenhum andar com dinheiro. Não tem problema nenhum. Eu quero que todo mundo tenha dinheiro. Mas nós estamos falando do comportamento. Não é em ter ou não ter dinheiro, é no comportamento.
Se a nossa atitude não é essa aqui de Paulo, escrevendo aos Filipenses, qualquer coisa fora disso aqui, irmãos, é um sinal de alerta. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses no 4:10, Paulo recebe uma oferta desses irmãos, dinheiro. Paulo recebe recursos desses irmãos. Aí Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo fala assim: irmãos, vocês renovaram. Esses irmãos já tinham ajudado Paulo, já tinha dado recursos para Paulo, e agora esses irmãos não envia mais recursos para Paulo. E Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor. Paulo fala assim: o cuidado de vocês. Paulo diz assim: eu estou alegre pela atitude de vocês e pelo recurso recebido. Aí Paulo fala assim: olha, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim: olha, eu já vivi em situações diferentes, e eu sei viver em cada situação. Ele sempre adorava, sempre servia a Deus, sempre confiava naquele que é todo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que me fortalece não é a comida, não é o dinheiro, não é... Aí quer dizer que eu não como, não tenho dinheiro? Não, eu como e tenho dinheiro, mas não, minha força não vem daí. Porque tanto quem me dá a comida como quem me dá o dinheiro é o Senhor. Jesus conta a história daquele homem, né? Que plantou e a sua plantação foi muito boa e o seu celeiro não seria suficiente para guardar a sua colheita. Ele disse: o que eu vou fazer? Já sei. Ele teve uma ideia: vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir celeiros maiores e vou fazer a minha colheita e armazenar tudo que eu tenho. E aí vou dizer: agora eu estou seguro, agora eu estou bem, agora eu tenho com fartura, agora eu tenho para o resto da minha vida, estou rico, estou abastado. Aí Jesus diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma que tens guardado. Para quem será? Para que te servirá o que você tem guardado? Aí Jesus fala assim: é isso que acontece com aqueles que são ricos materialmente, mas são pobres diante de Deus, não são ricos diante de Deus, não tem tesouro nos céus. É isso que acontece. Jesus não está falando contra as riquezas, contra as coisas materiais, mas está falando de pessoas que não têm riquezas celestiais. Riquezas celestiais são pessoas que confiam no Senhor, que adoram ao Senhor, que usa tudo que o Senhor nos dá, que usufrui de tudo que o Senhor nos dá, mas que não adora nada e nem ninguém senão o Senhor. São pessoas que amam as pessoas, mas não adoram as pessoas. São pessoas que amam a família, mas não idolatram a família. São pessoas que amam o que fazem, profissão, mas não idolatram a profissão. São pessoas que gostam do dinheiro e usam o dinheiro, mas não idolatram o dinheiro. Que usam os recursos materiais, mas não idolatram os recursos materiais. Porque qualquer coisa que nos traz a segurança e o conforto, que só pode vir de Deus, quando nós buscamos segurança, conforto, prazer, alegria em qualquer coisa, quando nós deveríamos buscar e confiar em Deus, nós estamos na prática da idolatria. E Paulo nos alerta, irmãos: não façais assim. Na igreja de Corinto não tinha imagens, esculturas. Na igreja de Corinto ninguém adorava os profetas do Antigo Testamento, não, de maneira nenhuma. Na igreja de Corinto não tinha isso. Na igreja de Corinto tinha idolatria de si mesmo, aos seus dons.
ao dinheiro, idolatria à religião, à religiosidade. E esse povo foi alertado, ensinado para sair dessa condição, para que não cometesse os mesmos erros daqueles que viveram no deserto, os antepassados, que passaram pelo deserto e que viram as bênçãos de Deus, mas cobiçou coisas más, desagradaram o Senhor. A segunda coisa que Paulo coloca aqui é: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. A igreja de Corinto estava numa cidade altamente imoral. A cidade de Corinto era uma cidade litorânea, portuária, uma cidade em que a promiscuidade era muito presente, muito ativa. Os templos, as divindades romanas, gregas, funcionavam ativamente, onde se tinha as práticas promíscuas, imorais. E Paulo teve que ensinar esse povo a não participar dessas coisas, porque aquilo era cultural, aquilo era prática comum. E havia muita gente que conhecia Cristo e convertia a Cristo, eram convertidas ao Evangelho, mas que ainda ficava envolvida na cultura. E Paulo então ensina estas pessoas a saírem dessas práticas, mostrando que lá no deserto também houve essas práticas imorais. Práticas imorais aqui naturalmente estão ligadas a coisas de ordem sexual, ao ponto, amados irmãos, de Paulo falar depois de práticas incestuosas dentro da própria família, de gente que estava na igreja. Quando a palavra de Deus fala na sexta-feira nós começamos aqui o nosso discipulado, teve alguém que perguntou sobre isso no texto que nós lemos, sobre as obras da carne, e lá tem bebedices e glutonaria. Bebedices e glutonarias. O que era isso? Bebedices e glutonarias. O que era isso? A gente pensa logo que é beber bebida alcoólica. A gente pensa logo que é comer demais, que é comer mais do que precisa, mais do que deve, é guloso. A Bíblia diz que é pecado. Não é bom para a saúde você comer mais do que realmente deve, ou comer para passar mal. As bebedices, a pessoa pensa logo que é uma questão, são as bebidas alcoólicas. Não resta dúvida que a bebida alcoólica usada excessivamente pode causar algum mal. A comida ingerida em excesso também pode causar algum mal. Mas quando a Bíblia fala de bebedices e glutonarias, não está falando simplesmente da prática de comer ou da prática de beber qualquer tipo de bebida, não. Está falando principalmente das festas que eram praticadas, que eram elaboradas a essas divindades nesses templos, onde as pessoas iam e ali elas comiam, bebiam e tinham as suas práticas imorais livremente, abertamente. Então, quando a palavra de Deus nos fala sobre as bebedices e glutonarias, está falando disso. Se fosse hoje, falaria de farra, balada, alguma coisa ligada a isso. Então esse povo fazia as festas, fazia sacrifícios de animais, fazia festa, aí tinha a comida, as bebidas e as imoralidades, livremente. Prática comum. Não se tinha o senso moral que nós temos hoje. Não se tinha o mesmo pudor que nós temos hoje.
Esse povo fazia isso de maneira muito aberta, era muito comum. As bebedices e glutonarias era isso. É quando esse povo se reunia e ali comia e bebia e praticava tudo quanto é imoralidade se pode imaginar. E é por isso que a Bíblia nos alerta quanto a isso. Então, quando Paulo fala de imoralidades, Paulo está falando assim: olha, isso não é a prática nossa, não é a prática que agrada a Deus. Essa prática mundana. Paulo vai dizer logo adiante aqui que algumas coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes, nem todas convêm. Alguém podia perguntar: Paulo, mas Paulo, comer é pecado, beber é pecado? Não se trata de comer e beber, se trata de estar nesses lugares com esse propósito, onde o propósito não era simplesmente comer e beber, eram as imoralidades. Comer e beber, a comida e a bebida faz parte de qualquer encontro, qualquer festa, mas o propósito é esse. Imagina um grupo de jovens falar assim: vamos marcar uma festa, vamos fazer uma festa com a intenção de a gente praticar as imoralidades, mas a gente vai simplesmente fazer o quê? Não botar uma música lá e ficar pulando? Tem que ter comida e bebida, principalmente para beber e alterar a sua condição de sobriedade e facilitar as práticas morais. Então o povo não tinha esses filtros como nós temos hoje, as barreiras que nós temos hoje. E Paulo então ensina: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Isso não é para nós. Então, irmãos, nós precisamos ter o cuidado com isso. Nós precisamos lutar. Nós precisamos, Paulo fala que não pratiquemos. Quando Paulo fala da prática, irmãos, Paulo não está dizendo aqui, nós todos somos humanos. O sexo foi feito por Deus para ser praticado no casamento. Toda pessoa, num dado momento, tem esses despertamentos. Qualquer pessoa adulta, casada, você e eu, podemos passar por tentações, ter embates nesta área. Qualquer pessoa. Teve lá o deputado, que foi lá deputado de São Paulo, que foi lá na Ucrânia, Foi? E voltou de lá falando bobagem. Todo mundo sabe, Mas fala sério. 99% dos homens, para não dizer 100% dos homens, na sua condição natural, a não ser que ele tenha esse entendimento, esses cuidados, a não ser que ele tenha esse pudor diante de Deus, um propósito de santidade, que ele vai no lugar, está cheio de mulher bonita, ele não vai olhar. Eu não estou aqui defendendo o deputado, não estou aqui defendendo o que ele disse, não. Ele falou coisas horríveis. Ele fez a besteira de falar, de ter um comportamento reprovável. Mas 99% dos homens, na sua condição natural, tem que olhar e observar. Ou não? Você acha que não?
Nem vou perguntar. Não vou perguntar porque você corre o risco de pecar e eu corro o risco de pecar também. Você corre o risco de mentir e eu corro o risco de pensar que você está sendo hipócrita. O que eu quero dizer é que todos nós estamos rodeados de realidades voltadas à imoralidade. Todos nós estamos rodeados de realidades convidativas às imoralidades. Todos nós estamos vivendo a vida com realidades que nos cercam, que nos convidam, homens e mulheres, todos, a realidades, a práticas, a circunstâncias ligadas à imoralidade. São nas redes sociais, é na internet, é no trabalho, é em casa, é nas ruas, é em todo lugar. É no convívio com pessoas, em todo instante. Nós estamos sujeitos. Agora, o que Paulo está nos dizendo não é para a gente ficar aqui com nenhuma neurose, não é para a gente ficar aqui pirando a cabeça, porque teve uma tentação, porque teve alguma embate nessa área. Quem é que nunca foi tentado sexualmente? De jovem para cima. Não respondo. Quem? Acredito que não há ninguém que nunca tenha sido tentado. Tentação não é pecado. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo fala assim, não pratiquemos imoralidade. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não vamos viver nessa prática. Isso é uma realidade. Ah, mas Paulo, mas aqui não tem jeito. Nós moramos em Corinto. Sim. É verdade. Vocês estão vivendo num contexto, uma realidade onde os outros estão falando, onde as pessoas estão praticando, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão... E você vai fazer o quê? Você imagina que na Holanda há lugares onde a prostituição é uma coisa legal, e você está passando na rua, indo na padaria, e você passa de repente diante de uma vitrine e não está lá um manequim mostrando a roupa, está lá uma mulher se expondo quanto possível, te convidando para entrar. A mulher está lá na vitrine, se expondo, está lá, se apresentando, disponível na rua pública. E aí? Aí o crente fala assim, mas eu moro em Amsterdã, onde você tem essas coisas livremente. Você vai fazer o quê? Eu moro em Corinto, onde essas coisas são terríveis. Você não vai andar nessa prática. Apesar de viver nessa realidade, apesar de viver nesse contexto, apesar de viver em meio aos lobos, aos leões, você não vai andar nessa prática. Apesar de sofrer tentações, apesar de ter limitações humanas, apesar de você ser gente, ser humano, nós não vamos viver nessa prática. Paulo então diz assim, porque isso é uma prática que traz consequências terríveis. Caíram num só dia 23 mil. Caíram aqui, morreram por conta das suas imoralidades, como consequência da sua imoralidade. Toda imoralidade vai trazer consequências.
consequências graves, consequências terríveis. O homem pode ser movido pelo prazer momentâneo, sendo atraído pela imoralidade, mas as consequências são terríveis. Basta a gente, eu não quero aqui polemizar com isso, mas por uma questão natural, basta a gente ver quantas pessoas morrem por conta das doenças sexualmente transmissíveis. Em décadas passadas, quando começou a se falar tanto sobre o HIV, a AIDS, quando era menino, falava AIDS mata, era uma coisa assustadora, ainda é. Mas faz uma pesquisa e veja quem faz parte da maioria dos portadores. Não falo isso com soberba, não. Mas se você é um jovem que se preza, se cuida, se guarda, se você é casado, não é adúltero, não é infiel, quais são as chances de você ter uma doença como essa? Quais são as chances? Mas não é só através dessa prática. Os que compartilham agulhas para usar drogas também é um grupo muito atingido. Não tem um grupo que come feijão, come churrasco, que toma leite, não é? Que toma dipirona, paracetamol, que eu acho que não tem nenhuma estatística assim, tem um grupo aí que é HIV positivo e porque come feijão, come arroz, come churrasco, toma leite. Normalmente está ligado a práticas morais. Normalmente. Então não estou dizendo aqui, como algumas pessoas dizem, simplesmente assim, isso é o castigo de Deus, o mundo por si só, o homem por si só, traz consequências das suas práticas. Não é Deus que está colocando mais em ninguém, não é Deus que está fazendo isso, aquilo, outro, ninguém, não. O homem por si só, o ser humano por si só, através das suas práticas, traz as consequências sobre ele mesmo. Como eu disse, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa direita, que ama a si mesmo, que cuida de si mesmo, que respeita a si mesmo, a não ser por um acidente, você não vai correr esse risco. Os riscos são mínimos, porque normalmente estão ligados à imoralidade. Entendeu? Você não usa droga, não compartilha agulha com ninguém. Você não anda sendo infiel, ou mesmo quem é solteiro, vivendo uma vida totalmente livre, nesse sentido. E aí? Então a imoralidade, ela traz as suas consequências. O seu preço pode ser altíssimo. O seu preço pode ser a vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. Tanto aquilo que afeta o corpo, como aquilo que afeta a mente.
não é só o corpo, é o corpo e a mente. A mente aqui é o coração. Jesus nos fala sobre isso. Jesus falou assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para o mulher, olhar tudo que a desejar, já cometeu adultério no seu coração. Então a gente tem que cuidar não somente do corpo, ou seja, o ajuntamento de corpos, mas tem que cuidar também da mente. Porque antes da coisa física acontece na mente. Então nós temos que ser saudáveis. Nós temos que cuidar contra a imoralidade, tanto física como emocionalmente. É isso que nós precisamos fazer. Cuida disso, porque isso é saúde para a sua vida, para a sua alma, alegria para o seu coração. Não tenha qualquer dúvida disso. Cuida para que a imoralidade não encontre lugar no seu coração. Ela pode vir, pode bater a porta, mas nós precisamos cuidar, rejeitar, tirar das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Semana que vem a gente continua e a gente vai falar sobre mais 2 questões que Paulo nos aponta aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e sabedoria para que a gente não viva nenhum tipo de idolatria, e nenhum tipo de imoralidade. E a gente seja crente, fiel a Deus, persevere. Quando essas coisas se aproximarem das nossas vidas, a gente lute. Nós não estamos livres de a idolatria de se aproximar de nós, ou da imoralidade de se aproximar de nós, bater a nossa porta, chegar nas nossas vidas. Mas nós devemos lutar, nós devemos rejeitar tudo isso, nos livrar de tudo isso. Nós vamos falar melhor sobre isso depois. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Nós precisamos da direção e orientação do Senhor. Nós precisamos do cuidado do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor nos fortalece. A nossa vida está no Senhor. Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Ajuda-nos a não viver vida idólatra. Ajuda-nos a confiar e esperar somente no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. O Senhor é tudo em nós. Ajuda-nos a não viver uma vida de imoralidades. Ajuda-nos, ó Deus, a combater toda imoralidade, porventura chegue às nossas vidas. Nós queremos viver uma vida saudável, equilibrada, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. De modo nenhum, ó Deus, dando lugar às imoralidades. Ajuda-nos a cuidar da nossa mente e do nosso corpo, de modo que agrade ao Senhor. Que o Senhor seja louvado e agradecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Quero que nós frutifiquemos em verdadeira adoração ao Senhor. Que nós frutifiquemos em verdadeiro prazer na Tua presença. Que nós frutifiquemos em verdadeira alegria diante do Senhor. Que nós frutifiquemos de modo abençoador na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Durante o louvor vamos estar aqui cantando. E enquanto nós cantamos em adoração ao Senhor, você que trouxe sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, você pode entregar em honra e adoração ao Senhor. Por
Gratidão ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos abençoando, derramando sobre nós a sua graça. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós nessa noite mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Glória a Deus, agradecido ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de cada um, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, muito obrigado, meu Senhor, por esse dia, por essa noite, por este culto que nós tivemos aqui, Senhor, pela palavra do Senhor ministrada às nossas vidas, pelos louvores ecoados ao Senhor. Deus, eu sou grato ao Senhor, eu sou grato ao Ti, Deus, por cada irmão aqui nesta noite, por cada irmão, Deus, que saiu do seu lar para estar aqui, por cada irmão, Deus, que tem sido fiel ao Senhor, Deus, nos dízimos, nas ofertas, que tem sido fiel ao Senhor, Deus, nos cultos, ó Deus, na comunhão de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, na Tua presença. Deus, eu Te louvo nessa noite, eu agradeço o Teu santo nome nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos. Continua nos abençoando, ó Deus, nos dando, ó Deus, o restante de semana na presença do Senhor, de livramentos diante de Ti, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor guarde cada um, ó Deus, aqui, que o Senhor abençoe cada família, ó Deus, cada irmão, ó Deus, aqui nesta noite, aqueles que aqui não estão, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em outros lugares, que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos abençoe, Deus amado, nesse restante de semana, e que o domingo nós possamos estar aqui, Senhor Deus, mais uma vez, para ouvirmos a Tua palavra, para podermos entoar os louvores ao Teu santo nome. Nós somos agradecidos, Senhor. Leva os nossos lares, ó Deus, debaixo da proteção do Senhor. Nos dê uma boa noite de sono e descanso diante de Ti. É o que nós te pedimos nesta noite, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, nós estaremos juntos.